Marília, eu quero ter renda mensal com os meus investimentos de renda fixa, pensando na minha aposentadoria. Vamos falar sobre isso? Não são todos os investimentos de renda fixa que te proporcionam um cupom mensal. Quando você vai ver títulos de renda fixa, como os títulos do Tesouro, por exemplo, que pagam cupom, como os pré-fixados ou o IPCA+, eles pagam cupom semestral e, portanto, você não teria um cupom mensal. Os CDBs, na grande maioria das vezes, não pagam cupom. E os CRIs, CRAs e debêntures também costumam pagar juros semestrais ou anuais com amortizações e também não pagam cupom semestral. Então, você até consegue achar, por exemplo, um CDB que paga cupom mensal, mas é muito difícil, não é uma coisa que a gente vê por aí de uma forma muito fácil. Então, se eu preciso da renda, quais seriam as minhas soluções? Tem algumas soluções, tá? E eu vou falar um pouco sobre cada uma delas. Mas antes de eu mencionar algumas soluções, eu quero dizer que, primeiro, cuidado com essa história de obter renda mensal. Às vezes, porque as pessoas precisam de recursos mensais ou semestrais, enfim, elas acabam investindo em um título ruim que paga renda mensal ou que paga renda semestral só por conta dessa renda semestral. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Imagina que a gente está em 2008 nos Estados Unidos, logo antes de explodir a crise da subprime e a quebra aí do setor imobiliário americano. Imagina que você tem um patrimônio e você fala, bom, eu preciso de renda mensal. Então eu vou comprar um apartamento e vou alugá-lo, dessa forma eu tenho aí a minha renda mensal. Só que você comprou um apartamento nos Estados Unidos, no high do preço dos imóveis, logo antes de explodir a crise da subprime. Vale a pena você fazer isso? Óbvio que não, porque daí você gastou, digamos, R$1 milhão para comprar o seu imóvel, que logo depois começou a valer R$500 mil, só para que você pudesse ter R$2, R$3 mil de aluguel ao longo dos meses. Você perdeu R$500 mil no seu principal para ficar ganhando os R$2 mil por mês. Isso faz sentido? Não, não faz o menor sentido, tá? Então, antes de pensar quais soluções podem ter rendas mensais, pense, tá bom, mas o principal de tudo é eu investir em bons ativos, ativos que podem se valorizar lá na frente. Se eles pagam renda mensal, ótimo. Se eles não pagam, então eu tenho uma estratégia que a Marília falou lá no vídeo que eu vou usar sem ter que comprometer o valor do meu principal, porque isso é o mais importante, porque isso é o grosso, né, do que você tem e do que você vai receber. Tá? Então, primeiro de tudo, só cuidado com uma estratégia de receber renda mensal acima de tudo. Então, qual estratégia eu posso usar se eu preciso de renda mensal? Primeiro, escalonar meus investimentos, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho, 6 meses de liquidez diária, aí mais 6 meses de um CDB de 1 ano, aí depois mais um pouquinho num CDB de um ano, 2 anos, ou outros títulos que vão ganhando liquidez conforme o tempo. Essa é uma forma mais estratégica de fazer, porque, como eu falei para vocês vão ter mais liberdade para escolher no percentual que vai ficar mais para longo prazo, escolher ativos de renda fixa que realmente possam se valorizar. Então, por exemplo, agora tá bom de comprar IPCA mais 2040. Ah, mas eu preciso escalonar meus investimentos, Marília, porque eu preciso dessa renda mensal. Tudo bem, mas daqui a 2 anos, eu, Marília, acho que esse IPCA, que tá IPCA mais 7,5, vai estar IPCA mais 5,5. E aí você pode ganhar 20, 30% com o efeito de marcação a mercado nesse seu principal. E isso pode acontecer daqui a 2 anos. E aí você pode resgatar esses títulos para arcar com
com que você precisa aí de renda mensal, né? Então, essa é uma estratégia que eu acho mais inteligente. É escalonando o que você precisa de liquidez, deixando um pouquinho para 6 meses, um pouquinho para 1 ano, ou um pouquinho para 2 anos separado. E o que você puder usar para mais de 2 anos, você investe em ativos que realmente tem o potencial de se valorizar mais, ou você se trava por um tempo um pouco maior, tendo um pouco mais de rentabilidade. Então, essa é a primeira forma de ter renda mensal, é você escalonando seus investimentos. Outra forma que o Tesouro Direto lançou e que o pessoal tem gostado bastante, e eu particularmente acho muito fácil, prático e lindinho, é o Renda Mais. Como funciona o título Renda Mais? Ele é como se fosse um IPCA+, né? Ele rende aí em torno de IPCA mais 7,5 agora, mas essa taxa varia. E depois da data de conversão, que é como se fosse uma data de vencimento de um título normal, então vamos supor, janeiro de 2040. Depois dessa data de conversão, você passa a receber um fluxo mensal durante 20 anos. Tá? Então, Marília, mas eu não sei se 20 anos é o suficiente para minha aposentadoria. Então você compra um 2040 e depois um 2060, né? Porque daí quando acabar esses 20 anos, você ainda vai ter mais 20 anos a partir de 2060. Então você pode escalonando desse jeito e aí sim você vai ter com o título do Tesouro a renda mensal, tá? É o único título que paga renda mensal. Tem o Educa Mais também, que paga uma renda mensal, só que daí só durante 5 anos. Então, se você estiver pensando na escola do seu filho, ou se você quiser ajustar, né, o seu escalonamento para 5 anos mesmo, o Educa Mais pode também te ajudar com isso e é uma boa estratégia. É a melhor estratégia? Tem uma questão aí, porque tanto o Educa Mais quanto o Renda Mais, você vai pagar 15% de imposto de renda. Se você colocar num fundo de previdência por todo esse tempo, né, por mais de 10 anos, você pagaria um imposto de renda mínimo de 10%. Que é menor do que os 15%. Mas do fundo de previdência, você vai ter que investir num fundo que investe em alguma coisa. E essa alguma coisa pode ser pior do que um IPCA mais 7,5. Ou pode ser uma gestão ativa, que você não sabe quanto vai dar. Ou pode ser um IPCA mais 7,5, mas com uma taxa de administração de 2%. E aí também não vai valer a pena. Então, o fundo de previdência ele pode te ajudar, porque ele vai render... ele vai pagar só 10% de imposto de renda depois de 10 anos? Pode, mas tomando cuidado também de que ele é só uma casca e você tem que colocar alguma coisa lá dentro dele e esse alguma coisa pode ser um produto muito ruim, pior do que um IPCA mais 7,5%, tá? Então só fica com isso na cabeça. Outra alternativa, como eu falei no começo, tem alguns CDBs que pagam sim renda mensal, você não é tão fácil assim de achar eles, não é todo banco que tem, mas às vezes você acha e aí você pode usar ele também se você precisa dessa renda mensal. Uma coisa que eu queria também falar aqui sobre renda mensal. Quando você precisa desses cupons, para a grande maioria dos títulos, cada vez que você paga o cupom, você paga também imposto de renda, né? Nos títulos do Tesouro, você paga imposto de renda quando o título vence ou quando ele tem esses cupons e você vai pagando, você vai recebendo o cupom semestral e aí você vai pagando a alíquota de imposto de renda. Então, se você não precisa dos cupons mensais, né, se você não precisa da renda, é melhor você escolher um título que não paga cupom e que vai acumulando essa renda para que o que você pagaria de imposto render juros sobre juros sobre juros para você. Então, tudo isso que eu tô falando é só para quem realmente precisa de renda mensal. Então, dentro de renda fixa, essas são as estratégias que você pode usar. A minha preferida é aquela primeira do escalonamento, tá? Eu acho que ela é a estratégia mais inteligente. Agora, tem outros ativos que você consegue usar, que aí sim pagam renda mensal, às vezes até isentos de imposto de renda, então tributariamente muito mais eficientes, e acho também que são estratégias mais inteligentes para quem quer ter renda mensal.
A gente vai fazer um conteúdo super detalhado sobre este tema. Quem precisa de renda mensal, aposentadoria, enfim, sem pagar imposto de renda, como que faz? Então, para quem tiver interessado nesse tema, eu vou deixar um link aqui embaixo. Você pode entrar aí numa lista, enfim, para receber esse material gratuito, tá? Vale a pena, porque eu acho que quem está tentando obter renda mensal com renda fixa, às vezes está deixando dinheiro na mesa, tá? E acho que essas estratégias podem te ajudar muito mais. E é isso, pessoal, mas acima de tudo, o importante é render bem e investir muito direitinho, e eu espero que eu tenha ajudado vocês nisso. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.